Olá, meus caros. Breve live sobre cargos na igreja. Quando eu fiz a entrevista com a irmã Cleusa, uma live aqui no canal, teve uma pessoa nos comentários que disse que eu me desviei dos caminhos do Senhor, que eu precisava retornar, alcançar a misericórdia de Deus, porque eu falei que a irmã Cleusa era pastora. E segundo a concepção dela, não existe pastora, então eu estava totalmente fora dos preceitos do Senhor. Eu respondi a essa pessoa: do modo que não existe o termo pastora na Bíblia, também não existe missionário. E como você chama o seu líder de missionário A, missionário B, C ou D? Não existe missionário. Não existe evangelista A, B, C ou D, você chama. Não existe esse cargo. Então, por isso que a gente tem que examinar as Sagradas Escrituras para não pagar mico, para não estar defendendo o indefensável, para não ser hipócrita, para não estar falando coisa que não é de Deus. Vamos ler passagens bíblicas para que não fique nas minhas palavras. 1 Coríntios, que fala sobre a questão de profetiza, e também, pois num outro versículo, em 1 Coríntios, vai falar sobre alguns cargos que nós vamos ver. 1 Coríntios 11, 5, que nos diz: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Aqui fala sobre o cabelo, mas está falando de profetiza. E eu já fiz um estudo num vídeo anterior, numa live anterior, dizendo que nós temos na Bíblia no mínimo 7 menções de profetiza, desde o Velho Testamento até no Novo. E que tínhamos as profetisas de Deus e as profetisas do mal, ou do capeta, falsas profetisas. Então, profeta e profetisa existe. Se o profeta existe e a profetisa existe, por que não existe pastor e pastora? Só homem ser pastor? É uma indagação que fica no ar, que já a gente vai falar um pouco mais sobre. Mas vamos a outros versículos bíblicos, principalmente a que falo da entender a cargos. 1 Coríntios 12, 28, que nos diz: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Olha só, em segundo lugar profetas. Em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Então, está ali em segundo lugar profetas. Seria um cargo? E lá na passagem que nós lemos anteriormente fala de profetiza. Se profeta é um cargo, entre aspas, não pode ter ministério de mulheres? Vamos a outras passagens bíblicas, que é tudo na Bíblia, não adianta de blá, 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 blá. O que nós temos que pautar é o que está na Bíblia. Essa aqui é uma passagem bastante emblemática. Aos Romanos 16, 1, 2, que nos diz: recomendamos-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Secreia. Peço que receba no Senhor de maneira digna dos santos, e lhes preste a ajuda de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim, a irmã Febe, serva da igreja em Sencreia.
A grande questão é que algumas Bíblias dizem que Febe era serva. Outras dão a entender que seria diaconisa. E aí, como é que fica? Porque nós temos que entender que existe a norma primordial, ou a gramática primordial, o idioma, que é o grego. O Novo Testamento ele foi escrito pelo grego. Vamos lá, aos Romanos 16, 1, 2. A minha Bíblia aqui, Almeida, também está serva. Agora, vamos a outras versões da Bíblia. Vamos lá. Vamos à Nova Versão Internacional, que não muda muito, que é para ser, inclusive, a mais correta dentro daquelas que são e depois da própria Almeida. Também fala serva da igreja. No entanto, aquelas Bíblias que traduzem literalmente do grego, você vai perceber que vai estar diaconisa, vai estar outra coisa. Então a gente não pode ficar... a King James, ela já diz outra coisa. Se eu não me equivoco, uma antiga que eu tinha era só o Novo Testamento da King James. Inclusive na King James, se eu não me equivoco é aquela, ou uma versão inglesa, que eu não sei falar se era exatamente a King James, pena que eu não estou com a Bíblia aqui, ela vai dizer num lugar de pastores que é líder. E é líder, não é pastor. E assim sendo, se a pessoa, o homem é líder, por que uma mulher também não pode ser líder se Débora no passado foi juíza e profetiza no Novo Testamento? É isso que nós temos que pensar. Porque também a própria palavra diaconisa quer dizer, ou diácono, aquele que serve, aquele que dá ou presta auxílio, ou que presta assistência pastoral. Então, se Febe era diaconisa, ela tinha esse cargo. Como é que fica? Para aqueles que dizem que não tem ministério das mulheres, que é uma coisa que faz muito bem, com propriedade, a Igreja Católica, que proíbe o ministério das mulheres, só que, por outro lado, está errada ao proibir que os padres casem, forçando eles a praticar o celibato. Vamos ver o que significa diácono. Diácono. Eu já até falei numa oportunidade que é mais ou menos o significado de garçom, que é aquele que serve. Nós vamos ver o significado etimológico da própria palavra. E isso é importante nós dizermos. Está aqui, ó. Termo diácono vem do grego antigo e quer dizer ministro, servo. Então, diácono é sinônimo de servo. Servo, ajudante. Nós vemos que Febe era o quê? Serva, ajudante. Então, ela era diaconisa. E agora, o que os que não interpretam bem a Bíblia vão dizer? Inclusive, na instituição a qual eu pertenci, num dado momento, as mulheres não podiam pregar em cima do púlpito, porque era errado as mulheres. Paulo falou que
É proibido a mulher falar dentro da igreja. Uma balela. Depois, essa instituição viu o seu erro e permitiu as mulheres subir em cima do púlpito, pregar. Eu não vejo nenhum problema as mulheres pregarem. Não vejo nenhum problema em mulheres de Deus administrarem igreja. Inclusive, essa instituição, que outrora não permitia nada, permitiu mulheres dirigir, mulheres cuidar das finanças, permite tudo, praticamente. Vamos lá. O curioso, para você ter uma ideia, é que nós lemos 1 Coríntios 12, 28, que disse que em segundo lugar vêm os profetas, e nós lemos que tem as profetisas, estariam em segundo lugar. Em terceiro lugar, os doutores. Então, os profetas são mais válidos do que os doutores? Então, a própria mulher teria mais destaque do que os próprios doutores? Como é que fica? É um questionamento acerca. Já já eu vou trazer os nomes de todos os cargos que a gente pode encontrar na Bíblia Sagrada. Primeiro eu vou ler isso aqui que está em Atos dos Apóstolos 13, 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aliás, o nome do camarada ali é Manaém, ou En. Então, falava de profetas e mestres. A mulher sendo profetisa, se encaixa ali. Agora, existe o cargo de profeta? Dá a entender, em 1 Coríntios 12, 28, que sim. E a uns pôs Deus na igreja, como já lemos, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. E aqueles que alegam que os profetas acabaram, porque Jesus disse que o maior de todos os profetas foi João Batista. Para o cumprimento da palavra e a configuração da nova aliança, realmente acabou os profetas. Profetas como Eliseu, Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, nós não vamos ter mais. Agora, profetas que proferem a palavra do Senhor, inclusive a Bíblia vai dizer que existe o dom de profecia, esses existem. Esses podem falar o nome do Senhor, se Deus assim permitir. Agora, o que acontece em muitas igrejas por aí, que a pessoa diz que é o profeta, a outra diz que é a profetisa, que é isso, que é aquilo, e fica ali numa salada mista e falam supostamente em nome de Deus, aquilo ali desconfie, porque não é muito bem aquilo ali não. O profeta de Deus, ele fala a verdade, a profetisa de Deus fala a verdade. O profeta de Deus fala sobre as coisas do reino celestial e não sobre as coisas do reino terreno. Analisar. Agora nós vamos aos termos. Então já falamos do diácono, que quer dizer servo. Presbítero, o que quer dizer? Ancião. Ancião e presbítero é a mesma coisa, assim como um bispo. São as pessoas com mais idade que controlavam tudo. Pastor, um líder. Agora, e evangelista? Temos evangelista na Bíblia? Você pode fazer essa pesquisa junto comigo, se for na Bíblia online, e digitar lá evangelista, para ver se aparece alguma palavra, alguém com evangelista lá. Será que existe? Apóstolo diz que existe. Efésios 4:11.
E ele, Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Atos 21:8. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. 2 Timóteo 4:5. Evangelista, então, serve, é aquele que propaga o evangelho e que, segundo a ordem de hierarquia, né? Ordem hierárquica, por exemplo, da Assembleia de Deus, considera o evangelista mais do que, inclusive, o presbítero, lá no alto patamar. Temos, então, cooperadores, que são auxiliares, temos o diácono, que também serve, o presbítero, que é o ancião, que é o bispo, temos o pastor, que é o líder, temos o evangelista, que propaga o evangelho, e agora missionário nós temos? Procure ver se tem missionário, já falei sobre isso. Não tem missionário. Missionário não existe. Isso aí foi uma criação. Então, aqueles que são contra as mulheres serem pastoras e que ficam apegadas a um missionário, eu não quero dizer qual que seja, porque tem vários, né? Temos até o R.R. Soares, chamado missionário, e tantos outros por aí, mas o termo não está na Bíblia. Ah, mas missionário é aquele que faz missão, mas não está na Bíblia o cara. Ou tá? Olha o que diz a Bíblia online. Da Almeida, Bíblia Almeida, revista e corrigida. Não encontramos versículos com a palavra missionário. Ah, mas nós não encontramos pastora. Não encontramos pastora, mas encontramos profetisa. Não encontramos diaconisa, mas encontramos serva, que tem a ver com diaconisa, porque a própria palavra quer dizer servo ou serva, o que auxilia. Precisa falar mais alguma coisa? Há quem diga que Maria, ou as Marias, foram as primeiras evangelistas, e que a mulher também pode ser evangelista, e está lá no próprio final, ou num dos capítulos finais dos evangelhos. A gente vai ler aqui em Lucas, ver o capítulo 24. Está a partir do versículo 1 mesmo. Acharam removida a pedra, sepulcro, e elas ficaram perplexas a esse respeito. Vieram 2 homens, com vestes resplandecentes, e disseram para elas que não estava mais lá. Então, versículo 9. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam e que diziam essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditando. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis de linho, retirou-se para casa, e tal, os próprios apóstolos estavam incrédulos daquela anunciação. Muitos chegam a dizer que essa anunciação feita pelas 2 Marias, Joana e outras mulheres, era a propagação do Evangelho. Pode ser,
mas não é falado. E agora, o que vocês dizem? Não existe pastora. Mas existe o quê? O que existe? Profetiza, diaconisa ou serva. Então as mulheres fazem parte de algum cargo ou não fazem. Inclusive tem a passagem que fala de cooperadoras ou cooperadores, que eram Priscila e Áquila. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Romanos 16:3. Então, a mulher pode ser cooperadora, pode ser diaconisa, porque serva quer dizer diácono ou diaconisa, pode ser profetisa, pode pregar o evangelho e nesse sentido ser evangelista, entre aspas, porque as Marias falavam da novidade que Cristo ressuscitou. Mas a grande dúvida é pastor, pastora. Mas no sentido de líder, se a gente analisar, se Débora no passado foi juíza e foi profetisa, por que não pode ser líder? Se Esther foi grande líder, se Ruth foi grande líder no passado. O que vocês dizem, quem está nos acompanhando aí? Então, antes de estar acusando, está dizendo, está desviado porque defende a mulher que é pastora. Analisai. Vamos aqui à Bíblia King James, que fala sobre líderes no lugar de pastores. Acho que é essa, se não é essa, é uma outra também inglesa que fala. Que a Bíblia King James quer dizer Rei James, né? Português. Vamos ver. Agora, tem gente que faz uma associação equivocada ao dizer, por exemplo, tinha mulheres na época do Velho Testamento que eram pastoras, mas de ovelhas. Uma coisa é ser pastora de ovelha, outra coisa é ser pastora no sentido espiritual. Não dá para generalizar nesse sentido. Porque tem uma passagem, aqui está sendo dificultoso para mim encontrar. Acho que agora vai dar certo, vamos ver. Era só naquela Bíblia mesmo, que era da Igreja Batista que eu tinha. Me parece que não era King James, era uma outra versão inglesa, que no local, ou no versículo, melhor dizendo, que fala, obedecei aos vossos pastores, está dizendo obedecei os seus líderes. E aqui, nesta versão da Almeida que eu tenho, nessa Bíblia aqui, ó, eu vou até dizer qual é a Almeida que eu estou utilizando, porque tem vários tipos de Almeida, tem gente que nem sabe isso. Essa aqui é João Ferreira de Almeida, edição contemporânea. Vamos ver a versão se fala aqui. Parece só fala isso. Então, uma das versões, eu digo a versão até antiga, da Almeida, quando você vai lá em Hebreus 13:17, que se você for na Almeida mais atual, ou aquela que é corriqueiramente utilizada, vai dizer obedecei a vossos pastores, aqui está dizendo obedecei a vossos guias. Está aqui escrito, obedecei a vossos guias, submetei-vos a eles, eles velam por vossas almas, como a quem há de prestar contas. Então, pastor quer dizer guia, ou líder, como é dito na outra Bíblia. Se der para perceber aqui, está escrito, guias.
tá? Não vai dar para aparecer aqui, acho que não. 17, aqui, a guia aqui, ó. Tá? Obedecer a vossos guias. E eu pergunto, uma mulher que é temente a Deus, ela não pode ser guia? Ela não pode ser líder? Não no sentido de se gloriar, de se abambambando, de querer mandar e tal. Não pode? É claro que pode. Agora, o termo pastora nós não encontramos literalmente na Bíblia. Do mesmo modo que missionário, como eu disse, e que muitos falam por aí. Há quem defenda, inclusive, que o apostolado acabou com os apóstolos. E quando Paulo fala ali que Deus designou alguns apóstolos, muitos apóstolos estavam vivos. E depois que acabou a era do apostolado, com a morte deles, não teria então mais o cargo de apóstolo. E se assim for, então quer dizer o seguinte, que os que se auto-intitulam apóstolos também estão errados. Apóstolo, apóstola, que se intitulam apóstolo de Cristo, apóstolo da fé, apóstolo dos milagres, apóstolo disso, apóstolo, eu aposto, né? Faltou dizer o significado etimológico da palavra apóstolo. Aquele que é mandado em missão, apóstolo quer dizer, aquele que é mandado em missão, ou aquele que é mandado a fazer missão. E não é o missionário, é o apóstolo. Agora vamos falar daquela passagem bíblica que diz que a mulher não pode falar na igreja. A mulher não pode falar na igreja. E Paulo repreende. Vamos ler a passagem. 1 Coríntios 14, 33, 35. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Ou em outras Bíblias, não é Deus de confusão. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiser aprender alguma coisa, que pergunte aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Então ela não pode pregar na igreja? E não é um contrassenso se Paulo diz que a mulher que ora profetiza, que tem que se cuidar com o véu? Porque uma profetisa tem que falar. Febe, que é uma diácona não existe, né? Diaconisa. Ela só auxilia, não pode falar nada, não fala nada. Priscila, que é uma cooperadora, ela só coopera, não fala nada. Vamos lá à interpretação desse texto. Tanto em português como no grego original, falar é um verbo muito geral, que pode ter no mínimo 3 significados. Falar em público, que engloba ensinar, pregar, profetizar, orar. Conversar ou tagarelar, falar sobre assuntos corriqueiros sem parar. Fazer perguntas, expressar suas dúvidas, ou dúvidas, né? Parece que diz assim o espanhol. Que contexto que Paulo diz que as mulheres estão proibidas de falar? Não seria pelo contexto das mulheres serem bastante tagarelas? Que segundo pesquisa a mulher fala 15 mil palavras a mais do que o homem? De 10 a 15 mil por dia? Não seria nesse sentido? Paulo claramente não proíbe as mulheres de falar em todos os contextos. Ele utiliza a palavra falar para indicar tanto falar em público como falar em privado. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Um pouco antes, em 1 Coríntios 11, 5.
E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada, como eu já citei esse versículo. Por isso que a gente tem que analisar tudo dentro do seu contexto, porque senão vira pretexto para heresia. Paulo fala sobre com as mulheres devem orar e profetizar com decência na igreja. Por isso, falar em público não é totalmente proibido. Claro que não é, porque ele fala que as mulheres só profetizam e a profetisa não vai falar. Então, qual era o contexto de Paulo ter falado que a mulher está proibida de falar ali para a igreja de Coríntios? Era de profetizar ou era de tagarelar? Ou era de fazer, disse que me disse, murmurar, falar demais? E também fazer perguntas? O mais provável é que Paulo estava falando sobre conversas e perguntas, é claro, que estavam atrapalhando o culto. O contexto da passagem enfatiza a importância da ordem e da paz na igreja. Não deve haver muitas pessoas falando e profetizando ao mesmo tempo, que é caótico e não edifica a igreja. As pessoas precisam ter domínio próprio e saber quando ficarem caladas. 1 Coríntios 14, 31, 32. Pois vocês todos podem profetizar, todos, homens e mulheres, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao profeta. Então, o versículo 35 diz que as mulheres devem tirar suas dúvidas. Ali já está explicando, né? O versículo a posteriori, depois está explicando o porquê que elas eram proibidas de falar, porque elas estavam querendo ter dúvidas e não era o momento ali para se perguntar alguma coisa. Depois. Então, mulheres devem tirar suas dúvidas em privado e não no meio do culto. A igreja é um lugar para aprender e essa é uma regra básica da sala de aula. Então, é claro o texto. As mulheres casadas provavelmente são usadas como exemplo. No templo do Novo Testamento, apenas os homens recebiam educação. Era raro a mulher aprender sequer a ler. Por isso, nas igrejas, as mulheres eram como alunos, muito novas alunas. Então, seus maridos, a maioria, seriam os próprios professores delas. Em vez de interromper um culto a cada minuto, ficassem quietas e sanar suas dúvidas com o marido. Quem aprende deve estar em submissão ao professor. E assim é o contexto da interpretação dessa passagem. Não é que está proibindo a mulher de pregar. Santa ignorância. Acho que isso, em boa parte, a maioria das igrejas não ensina ou interpretar o texto de uma maneira fora do contexto ou literal, proíbe as mulheres de pregar. Tem igrejas que fazem isso, igreja católica. Muitas igrejas, como aquela que eu pertenci, que proibia as mulheres subir em cima do púlpito, do altar. Deus não faz acepção de pessoas, para Ele não existe macho nem fêmea, todos podem ser utilizados por Deus igualmente. Então, stop, parou com essa lorota toda. Tem gente que diz, as mulheres não podem ser líderes. Eu já pensei muito sobre isso, inclusive eu era na época bastante extremista nesse ponto, não aceitava a mulher ser nada, mas depois de muitos estudos eu fui mudando a opinião, deixando de ser ignorante, exatamente porque
Eu desconhecia isso tudo que eu falei aqui para vocês. Então, veja bem, muitos chegam a alegar, como eu até alegava, a mulher é muito emoção, o homem é mais razão, mulher não pode ser líder por conta disso, porque ela está suscetível ao erro. E o homem não está suscetível ao erro? Nós não temos casos, mais casos aí de homens que, à frente de obras, deram um monte de escândalo. Isso vai depender do caráter, seja da mulher, seja do homem, diante de Deus. Porque assim também nós não íamos ter uma juíza no passado, como foi Débora. E ela não tinha que decidir determinados casos? Será que ela ia se valer pela emoção ou pela razão, de acordo com a lei e o fato e o caso? Pensai sobre. Não tem, repito, a palavra pastora, mas assim também como não tem missionária. E dentro de um contexto, nós percebemos sim que a mulher tem seu valor, ela pode cooperar, ela pode ser diaconisa, tá até claro, ela pode auxiliar, ela pode profetizar, ela tem sim autoridade de profetisa, diz a Bíblia, e pode sim instruir ou até mesmo ser líder. Por que não? Já que a própria palavra pastor quer dizer líder ou guia. Não é porque não está na Bíblia que seja errado. Se por um lado não está o termo pastora, por outro lado não está um versículo bíblico dizendo que é pecado chamar alguma mulher de pastora. Ou não está dizendo que não se deve chamar pastora. Compreendem? Por exemplo, a igreja presbiteriana ela tem a praxe de chamar os seus pregadores de reverendo. Reverendo não está na Bíblia. Reverendo é aquele que é reverenciado ou que reverencia a Deus. Não está na Bíblia isso. Mas é apenas um rótulo, um título, um nome. Assim como tem igrejas que utilizam o termo bispo e outras presbítero ou ancião. Tem diferença? Não. Ok, meus caros. Eu não me recordo agora se eu fiz algum vídeo aqui nesse canal dizendo que não existe a palavra pastora na Bíblia. Mas acho que eu falei exatamente o que eu falei, que eu até tenho que analisar se eu já não fiz um vídeo pensando do modo que eu pensava no passado. Acho que eu disse naquele vídeo, inclusive, que eu falei da casa da pastora, que o termo não está na Bíblia, mas interpretado do ponto de vista de líder pode se configurar. Acho que eu falei foi sobre isso. Ok? Abraço. Leia a Bíblia, leia esses versículos que eu citei aí, veja a live toda e julgue em si mesmo se é pecado, se é errado, porque fica essa discussão, fica esse blá blá blá, blu, blu, que incomoda a gente. Eu fiquei até bastante incomodado com um comentário que me veio dizendo que eu era um herege ou um desviado da verdade, só porque eu falei que a pastora lá, que a irmã era pastora. Ué, ela está na frente da obra, o que que ela é? Dirigente? Dirigente também não está na Bíblia. E aí? Presidente? Presidente também não está na Bíblia. São termos dados pelo homem. Temos dirigente na Bíblia? Vamos ver se tem na Bíblia aqui, online. Não tem. Mas vamos ver. Ó. Não, ó.
Hum? Hum? Agora vamos. Presidente. Vamos ver se tem presidente. De acordo com a cultura romana, até tem. Mas dentro do povo judeu não tem. Por exemplo, Atos dos Apóstolos 23, 26. Cláudio Lísias, ou Lisias, a Félix Potentíssimo Presidente, saúde, entregaram ao presidente Pôncio Pilatos, Mateus 27, 2. Depois tem outros e mais outros versículos. Mas tudo tem a ver ali com o julgamento do próprio Cristo. Daniel, segundo a versão bíblica aqui, diz que ele era presidente, Daniel 6:2. E sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Vamos ver outras passagens? É isso que nós temos. Mas isso fazia parte do governo, da estrutura, da administração de um Estado, uma nação, não necessariamente ordem eclesiológica. Mas como está na Bíblia, vamos dizer que tem. Mas não tem dirigente. Acho que é bom a gente examinar tudo e reter o bem. Abraço e até uma próxima. Para não passar vergonha, lemos a palavra. Para não estar aí acusando os outros, criando picuinha, briga, vamos ser mais humildes e procurar antes para falar. É o que eu falo, eu não sei tudo. E eu digo, vou procurar. Para não estar passando mico, como eu fiz inclusive na última live, que eu falei sobre as mulheres e profetisas. Eu disse, não, vamos procurar aqui agora se existiam profetisas no Velho Testamento e no Novo Testamento na Bíblia. E tem. Faça isso. Examine. Deus abençoe a Vanessa e também a Daniele.